Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Nós criamos esse canal para passar a você informações técnicas numa linguagem um pouquinho mais simples e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu vou dedicar o vídeo para o projeto Joãozinho. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para este canal. Tá? Dê o seu like, tecla no joinha, tá? Inscreva-se e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Hoje iremos responder as 5 perguntas da semana, tudo relacionado a cultivo de plantas. Então a gente tem perguntas com relação a adubo, substrato. Fique até o final desse vídeo porque está bem interessante. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Vocês podem enviar as perguntas, sugestões aqui pelo YouTube ou também pelo meu Instagram. A gente responde todas. As que a gente não responder, a gente vai estar fazendo o vídeo ou aqui nessa sessão, tá? Ou um vídeo completo. A Judite, tá certo? Ela pergunta se casca de pecan, casca de castanhas pode ser utilizado como substrato ou parte dos substratos. Existem vários materiais que podem efetivamente ser utilizado como substrato ou parte do substrato. Eu vou citar uma aqui que eu fiz o trabalho, tá certo? Casca de amendoim, por exemplo. A casca de amendoim, ela resultou numa durabilidade muito pequena, tá certo? Então, devido a isso, né, a gente não continuou fazendo os testes, tá certo? A pesquisa. Eu deveria fazer a pesquisa com outros materiais, mas infelizmente eu não tenho acesso a muito desses materiais. Mas só para citar você, a casca de macadâmia ela já é utilizada como parte do substrato das orquídeas epífitas, tá certo? Elas são até já comercializadas. Eu não vi nenhuma pesquisa com relação a esse material. Se alguns produtores estão utilizando, é porque já fizeram o teste com relação a esse material. A segunda pergunta, que foi várias pessoas me solicitando, tá certo? É com relação ao bocache. As pessoas me perguntam, né, me pedindo qual a marca do bocache eu recomendaria para vocês utilizarem. Olha, pessoal, desculpa, mas eu não tenho acesso a muitos desses bocaches, tá certo? Então, eu não posso fazer isso com uma coisa que eu não conheço, tá certo? Diferentemente de um adubo, por exemplo, conhecidamente no mercado, tá certo? O bocache, sim, existem dezenas aí de fabricantes, tá? E eu não conheço todos, então, infelizmente, nesse quesito, eu vou ficar devendo a vocês. Eu utilizo o bocache que nós preparamos principalmente no orquidário UFC. São produtos experimentais, tá certo? Então, esses produtos a gente tem testado já há muito tempo, tá? E o resultado é muito interessante. Infelizmente, com relação a essa pergunta, eu vou ficar devendo, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês alguns dos meus trabalhos, né? Esse trabalhinho aqui, o livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas, tá? Em 10 capítulos a gente coloca tudo sobre produção, tá? E a parte de cultivo das plantas suculentas. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, a parte da classificação das espécies. Terceira pergunta é bem interessante, veio do Fernando, né? Ele me pergunta o seguinte: se a fibra de coco tratada, né,
pode ser utilizada pura no cultivo das plantas? Olha, Fernando, pode sim. Pode sim. Eu mesmo utilizo no orquidário, no nosso laboratório, a fibra de coco tratada, né, para muitas culturas. Confesso que algumas culturas nós temos um pouco de problema, principalmente porque essa fibra ela retém muita umidade. Então tem que ser realizado alguns processos com relação a diminuir essa umidade dessa fibra para essas culturas que não toleram muita umidade, tá certo? Mas para uma boa gama de plantas, nós temos utilizado a fibra de coco sem problema nenhum, somente dosando, principalmente na rega. Uma coisa que eu sempre falo é o manejo, né? Se você tem um manejo bem feito, tá certo? Você pode cultivar, inclusive, essas outras plantas que eu comentei com você. Mas como o nosso sistema de rega é automatizado, a gente tem que fazer essa diferenciação no substrato. A quarta questão veio da Rafaela. A terra clara, amarelo, pode ser utilizado como parte dos substratos? Você deve ter assistido o vídeo sobre a terra como parte do substrato, né? Olha, a terra amarela, tá? Para mim é muito difícil de falar o que tem nessa terra, tá certo? Normalmente as terras mais claras significa que tem menos matéria orgânica, tá certo? Tendo menos matéria orgânica, tá? Ela pode ter uma concentração maior de alumínio, mas eu não posso te garantir isso porque eu não tenho análise desse solo, tá certo? Dessa terra, desculpa. Então, tem que ser feito uma análise primeiro para se verificar essa possibilidade. Mas a priori eu não utilizaria não. Eu utilizaria as terras de coloração mais escuras, mais próximo aí do seu marrom preto. Por quê? Porque vai ter maior número de matéria orgânica, tá? Que beneficia muito no crescimento, o crescimento das raízes e das plantas como um todo, tá certo? A quinta e última questão é sobre pragas, e essa praga é complicada, tá certo? Aqui o Ricardo me fala que existem lagartas, mandruvás, né, bem grandes que estão comendo as folhas das suas palmeiras. Você vai ter que retirar isso manualmente, tá certo? Por quê? Porque quando ela acaba ficando grande, tá certo? Aliás, muito próximo da sua pulpa, né? Porque elas vão acabar virando borboleta ou mariposa e indo embora, tá certo? Você não consegue controlar, tá certo? Então você vai ter que fazer isso manualmente, tá certo? Se a sua palmeira for grande, bata no tronco para que ela caia. Nessa fase eu não aconselho você aplicar praticamente nada. Talvez algum produto à base de óleo, pimenta, para que ela não consuma a folha. Mas como elas vão estar na palmeira em si, é muito difícil o controle. Pessoal, essa sessão de perguntas e respostas, tá certo? Só está sendo realizado porque vocês me enviam as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, me mande, porque a gente faz essa sessão com essas perguntas, tá certo? Como são muitas perguntas, a gente ainda consegue fazer umas 20 sessões, tá certo? Mas continue mandando, porque algumas dessas perguntas acabam virando o vídeo na íntegra. Então conto com a sua colaboração e fico aqui à disposição. Como em todos os vídeos, a gente pede o seu apoio para os projetos, tá? Essas entidades filantrópicas. Hoje a gente está pedindo apoio para o projeto Joãozinho e dão essa assistência para essas crianças carentes. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso canal. Aguardo você no próximo vídeo, muito obrigado.